Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar da franquia Sobrenatural. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, voltamos para fazer mais um episódio de franquia. Sim, vamos falar da franquia Sobrenatural, que começou lá em 2010, ou com o título original, né, Insidious, para ninguém confundir com a série, né? Sim. Porque se você digitar só Sobrenatural no Google, o primeiro que eles vão recomendar é a série, né? Mas eu fiquei pensando, o que seria o significado, tipo, literal de Insidious? Então, eu também, no meu conhecimento de inglês, não permitiu que eu fizesse essa tradução, mas... Porque, assim, com certeza não deve ter nada a ver com Sobrenatural, né? A palavra então, Sobrenatural. Porque pra terem chegado nesse nome, né? Tipo, sei lá, deve ser alguma coisa bem próxima, assim, né? Apesar que as traduções de títulos brasileiros são maluquice total, né? O problema é que quando a tradução é uma palavra que você não sabe o que significa. Porque, segundo o meu amigo Google, Insidious significa insidioso ou insidioso, ou insidiosa, né? No feminino, insidiosa ou insidioso. E, bem, eu não sei o que essa palavra significa. Agora tem que procurar no dicionário em português. E, bem, você viu como... insidioso, que arma insídias, que prepara ciladas, enganador, traiçoeiro. Bem, faz algum sentido, né? Faz muito sentido, cara. Apesar que se fosse traduzido por traiçoeiro ia ficar muito esquisito. Sobrenatural, ele remete muito mais ao que não diretamente à história do filme, mas a toda a energética do filme, né? A vibe, a maneira que o filme é feito e que a franquia foi construída, né? Com certeza. E hoje a gente vai fazer mais uma franquia comentada, né? Uma franquia de filmes, né? Que a gente vai comentar sobre os filmes da franquia Sobrenatural. Tem 5 filmes na sua trajetória, sendo o 5º lançado em 2023, por isso que ele entrou no nosso radar. E, querendo ou não, a gente acaba também fazendo quase que uma filmografia comentada do James Wan parcelada. Sim, de certa forma pode se tratar dessa maneira. Porque a gente recentemente gravou sobre o Invocaverso, né, com o Fábio Cacau, foi bem divertido, e lá tem 2 filmes do James Wan, 2 dos seus grandes sucessos, né, Invocação do Mal 1, Invocação do Mal 2, e aqui a gente vai falar de mais 2 filmes da filmografia dele, né, que ele não só participa como diretor, mas também como mente criativa e produção posteriormente. O James Wan é esse cara que dá pontapé em franquias, né, vamos dizer assim. E, obviamente, ele tem a sua marca no terror muito bem estabelecida hoje e já vem de uns anos atrás. E essa franquia é muito importante pra isso, principalmente o seu primeiro filme, né. Então vamos começar falando desses filmes? Vamos. O primeiro filme que a gente vai comentar da franquia Sobrenatural é o próprio Sobrenatural de 2010, ou Insidious no título original. Filme dirigido pelo James Wan, com o roteiro do Lee Whannell. Aqui a gente já começa com alguns pontos importantes, antes da gente começar a falar da história do filme, que é James Wan e a Blumhouse em parceria, né? A Blumhouse, ela é essa produtora que começou ali, o Sobrenatural é um dos seus grandes sucessos, né? Mas o Atividade Paranormal também, ele é muito exemplar para isso, de franquias de baixo orçamento que geraram grandes bilheterias, né? Então é uma renovação do terror, você trazer novas caras para comandar esses filmes, obviamente apostando muito no que eles podem entregar de qualidade e o que eles podem gerar também de lucro, obviamente, né? Com um baixo orçamento, né? Então isso é muito da capacidade do criador de gerar essas histórias, né? Com certeza, e eu acho que o papel da direção é muito forte nisso, pelo James Wan, por ser o primeiro filme, não o primeiro filme de terror, porque já tinha feito Jogos Mortais, mas o primeiro filme de terror sobrenatural, né, com essa vertente de susto mesmo, de ter um
um outro mundo, sabe? É uma coisa que é muito forte e que deixou uma marca muito forte também do diretor. A própria dupla, né? O James Wan na direção e o Leigh Whannell no roteiro, já é a mesma dupla do Jogos Mortais, né? De 2004. Um na direção, o outro no roteiro. E eles voltam aqui pra fazer uma coisa bem diferente dos Jogos Mortais. E sim, apostar numa história de terror mais clássica, se a gente pode dizer assim, né? Da coisa da terror casa... sobrenatural. Do terror... que o próprio nome diz, né? Que tá no título, né? Do terror sobrenatural, da casa mal assombrada, de uma coisa que o James Wan queria fazer e colocou em prática muito da sua marca, que depois vai gerar aqui as sementes do que a gente vai encontrar no Invocaverso, no Invocação do Mal, já estão aqui no Sobrenatural de 2010, né? Um cara importante também para esse filme é o produtor, o Warren Peli. O Warren Peli é o produtor do primeiro Atividade Paranormal, então é um cara ali que tinha essa bagagem de ter feito um filme de um baixo orçamento virar um fenômeno de bilheteria, né? E posteriormente outra franquia gigantesca com qualidade duvidosa. O Sobrenatural de 2010, ele tem um orçamento de $1,5 milhão. É um filme com um orçamento ridículo de baixo. É um filme que foi gravado em 3 semanas e faturou cerca de $100 milhões. Então ele foi um sucesso grande de bilheteria. Ele teve uma boa recepção na crítica e ele posteriormente vai gerar a franquia que vamos comentar hoje. Mas me conte, Everton, você lembra quando assistiu pela primeira vez esse filme? Nunca tinha visto esse filme? Viu pro podcast? Quais são suas memórias e o que você acha desse filme? Eu reassisti, eu lembro de coisas, mas não lembro de ter assistido o filme de fato. Sei lá, é meio estranho. Eu acho que eu devo ter visto alguns pedaços só. Não tinha visto o filme inteiro, pegado a história inteira. Eu reassisti pro podcast, né? Eu acho um filme muito bom. Não apenas por ser um filme de terror, que eu acho que ele tem uma história muito boa. Eu acho que ele cria um universo muito bom. Eu acho que ele tem os sustos que funcionam muito bem, que vai ser uma característica muito forte dos filmes do James Wan, que é aquela construção do susto. Eu acho que faz muito bem esse filme. Ele tem algumas ideias que são meio jogadas assim, que você fica, tá, da onde veio isso? Isso vai se repetir pro resto da franquia inteira, mas eu acho que ele consegue criar um universo muito bom. E o ponto alto que é a introdução dos personagens, que são personagens que você quer acompanhar a história deles, cara. Você fica curioso, tanto no Josh, como no Dalton, como na própria Elise, que é apresentada, que acho que é a grande figura da franquia inteira, né? Eu acho que funciona bem pra apresentar os personagens e pra criar esse universo. E ele, como um filme, assim, a história funciona muito bem, porque ele tem um plot twist no meio do filme, sabe? Que você já fica, caramba, cara, isso é diferente do que tá acontecendo, eu não tava esperando isso. E consegue ter depois uma conclusão muito interessante. Eu concordo com muita coisa que você falou. Eu lembro de ter visto esse filme, mas tinha muitos detalhes dele que eu não lembro, assim, acho que eu não lembrava da sequência inteira do filme, sabe? Assim, eu sei que esse filme é desse jeitinho e tal. Mesmo porque, como eu não tinha visto outros filmes, fica quebrado, né? Principalmente se tratando dessa dupla inicial, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas assim, não é difícil você achar esse primeiro filme em listas de, filmes mais aterrorizantes dos últimos 10 anos, 20 anos, sei lá, da década, ou gerais, assim. É um filme muito querido pelo público do terror. E eu acho que aqui, como a gente falou, é um pontapé inicial da marca do James Wan de criar a coisa da tensão, do sobrenatural e, obviamente, os seus sustos. Mas, como a gente já comentou um pouco, né, no podcast do Invocaverso, eu acho que o Sobrenatural ele é muito bom nessa questão de climatizar o filme e de entregar os sustos de maneira que são boas, assustadoras e coerentes pra história. Mas só que diferente do Invocação do Mal, eu sinto que ele tem um... É estranho até falar isso, mas eu sinto que ele tem um toque de... Não sei por causa dos personagens, de comédia. Não comédia. Não é bem uma comédia, sabe? É uma coisa que você fica meio assim, caramba,
talvez ser diferente, é meio estranha do que só o terror ou uma coisa aterrorizante, sabe? Ah, sim. Eu não sei se eu me fiz entender muito Eu bem. acho que talvez ele tenta ser mais real, entre aspas, ou ter algumas reações que talvez as pessoas tivessem mesmo, uma coisa assim. Eu acho que também do próprio mundo, né? Ele parece um mundo mais cartunesco, sabe? Isso com certeza. E o filme, eu acho que isso é uma coisa que eu adoro nesse filme, que é como ele começa a sua história. Então, a gente tá falando aqui de uma história, de uma família que se muda pra uma casa. Então você tem o Josh, que é o personagem do Patrick Wilson, que aqui é outra parte importante, né? Que começa a parceria Patrick Wilson e James Wan, né? Patrick Wilson que vai ser o Ed Warren nos seus filmes do The Conjuring, né? Do Invocação do Mal, vai trabalhar com ele em Aquaman depois. E você tem essa família, né? Que o Josh é o pai, tem a Renai, que é a Rose Byrne. Oi? A Renee, né, cara? Renee, é verdade. Eu esqueci como é que pronunciava o nome dela. Bem, você tem dois bons atores, né? Então eles já conseguem entregar coisas boas. Isso é um fator muito importante, principalmente quando você quer transmitir medo, susto, reações assim que são bem emocionais. Assim. Então, dois bons atores conseguem construir essa relação familiar que vai se deteriorando, né? A gente vai vendo que essa relação familiar, ela é problemática, além dos problemas sobrenaturais, né? Então você tem esse ponto. E você tem 3 crianças, esse casal tem 3 filhos, né? Tem o Dalton, tem o Foster e tem uma pequena nenê que é a Callie. E bem, é aquela velha história de casa mal assombrada. As coisas vão acontecendo, eles não sabem muito como lidar. Eles têm um filho que acaba entrando em coma de maneira misteriosa. E o filho tá lá, em coma, eles não sabem como lidar com aquilo. E não conseguem tirar um diagnóstico certo do garoto. As coisas começam a ser assustadoras. E eles decidem se mudar dali, né? E esse é o plot que o Eric tá falando, né? O primeiro grande plot twist do filme. Que o James Wan, ele fala que ele sempre teve essa ideia, né? Tanto ele quanto o O'Neill, que é o roteirista, de brincar com a casa mal assombrada. Obviamente, é um filme que é claramente não só inspirado, mas tem como principal referência o Poltergeist, o clássico, né? Eles falam abertamente disso. Então, todo mundo que tem uma coisa muito adorada ou que o fez entrar naquele tipo de filme, de situação, e homenageia de alguma forma, cria a sua própria versão, e o sobrenatural não deixa de ser um pouco disso, né? Mas ele consegue quebrar a coisa da casa mal assombrada e tornar a maldição algo maior e expandir esse mundo dentro do filme. Isso que eu acho que é mais legal desse filme, porque ele tem um plot, ele tem um twist no plot e ele expande esse universo. Eu achei esse conceito muito bom, que ele começa como um filme de casa amaldiçoada, mas na verdade a maldição tá no cara, né? Ele que tá trazendo tudo aquilo, toda aquela coisa ruim, sabe? Eu acho que isso funciona muito bem na história. E ele vai inserindo outras coisas, né? Que o Josh é um personagem que já passou por uma coisa semelhante, que ele tem uma assombração na vida dele, sabe? Que é onde entra a Elise. E depois vem essa expansão do mundo. Aí essa expansão do mundo que eu acho muito legal, velho. A criação daquilo. Daquela ideia que tem do universo, que tem um mundo, o entre mundos lá, o além, sabe? Onde os mortos percebem, onde tem pessoas que conseguem fazer projeção astral e ir para aquele mundo, né? E os mortos percebem que, tem gente viva que consegue fazer isso, então eu tenho uma chance de voltar também, sabe? Eu acho essa ideia muito boa. E quando eles mostram no filme as ideias que os mortos ficam revivendo a situação de quando eles morreram, ou dos seres que aparecem, como o demônio da cara vermelha lá, que é uma clássico. Coisa que é uma cena que você fica, caralho, velho, que porra é essa, né? E é aí que pra mim entrou muito cartunesco, sabe? Porque assim, as cenas quando estão, por exemplo, aquela da família lá, que aparece a mina, sabe? Mata a família lá. Uhum. Aquilo pra mim é assustador pra caramba, sabe? Muito bem feita aquela cena e tal. Mas aí quando vai pro do demônio, eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa, tá ligado? Ele criando lá uns manequins, tá ligado? Tipo, da onde veio isso, sabe? Cara, eu lembro quando eu cheguei nessa parte do filme, que já é um caminho mais final, né? E você tem essa exploração, e eu fiquei, caralho, velho, que interessante. Essa coisa de... Eu achei que nunca chegaria a criar uma personalidade pra aquele mundo. Eu achei que seria aquele corredor escuro, com uma coisinha bizarra ali, outra ali, e aquele demônio sempre na meia luz, né?
Mas não, os caras vão pra um lado meio cartunesco mesmo, de mostrar, de criar algum tipo de construção naquele mundo. Você não sabe como funciona aquilo, mas você tem uma noção que existe algum tipo de organização ali, né? E outra, o demônio da cara vermelha, né? O do lábio vermelho, tem um monte de nome pra esse demônio principal desse primeiro filme. E talvez o mais marcante da franquia como um todo, né? Ele é muito assustador, assim. As partes que ele aparece, o clássico susto dele aparecendo atrás do personagem do Josh, do personagem do Patrick Wilson, as maneiras que ele vai aparecendo e vai se desenvolvendo ao longo do filme. É um monstro, né? É uma assombração, é um antagonista muito bem feito, assim, muito assustador. E ele funciona pro filme, né? Ele funciona pro filme, só que o que me dá um pouco, assim, o que eu acho que tem muita coisa, às vezes, de ideia jogada no filme, é que ele é talvez o antagonista principal, ou mais forte, só que tem também a noiva de preto, que é a velha lá, tal, que também... Você tem a mistura, né? Você fica meio assim, tá, qual é a relação deles? Qual é que tá assombrando de fato ele, sabe? O que tá acontecendo aqui? Então, aí existe um ponto que talvez seja não um problema, mas que ele dá algum tipo de dificuldade pro filme. Por quê? Porque o filme, desde a sua concepção, ele foi planejado para ser 2 filmes ou um filme gigante, ou uma história muito maior. Então o filme ele se constrói com um plot no meio e depois vai pro um grande plot twist no final do filme, né? Então você tem uma sequência direta ali, e essa ideia de que o filme é contínuo, né? Então eu acho que ele teve que acrescentar esses elementos aqui, que ele sabendo que terá um segundo filme, você, beleza, vai explicar o porquê, mas quando foi lançado em 2010, não se sabia que o filme ia fazer um sucesso e que ia ter um segundo filme. Então realmente parece, só olhando o primeiro filme como um quadro único, que ele tem muita coisa, que ele é um pouco inchado, nesse ponto de colocar essas ameaças, né? Você entende tudo, não tem nenhum momento que você fala assim, não tô entendendo e tal. Você entende. Sim. Mas você vê que tem algumas coisas a mais ali, né? Que você às vezes não sabe qual o direcionamento que o personagem tá tendo diretamente, qual que é a ameaça direta dele. Porque às vezes você tá decorrendo o filme e a partir do filme que vai contando o quanto a família é atormentada, principalmente pelo ponto de vista do Josh, você imagina que ele tá lidando com um demônio, talvez o demônio da cara vermelha lá. Mas depois você percebe que é o outro, que é a mulher vestida de preto. Então tem esses pontos mesmo de divergência. Mas a gente tá falando de expansão do mundo, né? Quando você tem o primeiro plot twist do filme, né? A primeira mudança ali do filme, aí a gente tem a introdução da Elise, né? Sim. E ela é muito importante, não só pra franquia, né? Porque ela vai ter filmes depois posteriores que vão ter ela. Ela é a cara da franquia, né? Ela é a cara da franquia. E é engraçado, a cara da franquia, ela não é, num primeiro momento, a protagonista do filme. Uhum. E ela não foi concebida para ser a protagonista do filme. Mas ela é uma personagem tão importante pra introduzir o mundo, explicar os acontecimentos, que posteriormente eles seguem com ela em novos filmes, né? Isso é legal. A Lin Shaye, que é a atriz que vive a Elise, e é legal ter uma atriz que já tem certa idade, e ela tem uma imponência, ela tem um jeito de falar, ela tem uma empatia imediata, você se importa com a personagem, você compra a ideia. Logicamente, depois dos outros filmes eles vão desbalancear isso, mas no primeiro momento a gente tem um bom equilíbrio de quanto ela entende daquele mundo e consegue lidar com aquele mundo, e você tem a dupla lá dos caça-fantasmas, dos caras que ajudam ela, que também é interessante, é um alívio cômico do filme, obviamente, mas acho que o time e o conjunto, ele é funcional, né? E ela tem aquele ponto, né, que é impressionante, porque ela realmente é uma coadjuvante no primeiro filme, e ela morre no primeiro filme, que é o grande choque, né, cara? Isso é foda. E você fica tipo, caramba, como é que ela depois virou realmente a cara da franquia, sabe? Sendo que ela morreu no primeiro filme. E, cara, é uma cena que eu acho muito foda. Quando ela percebe, assim, tira a foto do Josh e vê, cara, que não é ele, que é a noiva de preto. Eu acho muito é um dos grandes sustos do filme, cara. Cara, eu acho legal essa parte, isso tudo, porque também, lógico, eles reforçam o que eu tava comentando antes, de que o pensamento da sequência
recompensa já era imediato? Sim, mas tudo bem, funciona pro filme. Você tem essa sensação, porra, eu quero ver mais disso. Cara, o final não é bom. O final é um final péssimo pros personagens que estavam lutando e enfrentando aquele problema. Porque por mais que a jornada tenha trazido o Dalton de volta, né? Porque ele estava em coma, porque ele estava nesse outro mundo, e você tem toda a explicação e a busca do pai e as lembranças, o final, o demônio consegue o que ele quer e você tem a morte de uma personagem que era importante, foi uma personagem que introduziu toda a explicação do mundo pra eles, não só pros personagens que estão sofrendo com aquilo, mas pro espectador do filme, né, pra quem tá assistindo. E esse plot, né, essa mudança, ela é interessante, né, esse grande cliffhanger, né, essa grande deixa pra você fazer uma sequência. Sim, eu acho bom que aí a gente já entra no segundo filme, né? Que não é um filme que sai logo depois, né? Esse que é o ponto. O filme demora 3 anos pra sair. O Sobrenatural capítulo 2, ou Insidious 2, né? Que sai em 2013, que é o mesmo ano que sai o primeiro Invocação do Mal, né? Então, James Wan, em 2013, dirigiu não só Invocação do Mal, o primeiro, que é um filmaço, como a gente comentou lá no podcast, mas também dirige o Sobrenatural capítulo 2. E a gente entende que é um filme que já tava meio que encaminhado a partir do primeiro, né? Muito, parece muito, porque a história, ela já continua exatamente de onde acaba o primeiro filme. Então parece que realmente ele dividiu a história, sabe? O roteiro continua sendo do Lee Whannell, ele continua escrevendo o filme, né? Então, isso também reforça essa ideia. O filme teve um orçamento de 5 milhões de dólares, então teve um pouco mais de dinheiro pra fazer, e rendeu 162 milhões de dólares. Então é outro sucesso de bilheteria. E como o Everton já adiantou, os acontecimentos do filme são logo depois do primeiro, né? Depois que tem a tragédia com a Elise, né? A família começa a ser questionada pelos policiais, vão investigar a casa dela, vão tentar saber o que aconteceu, né? Ali naquela noite, naquele final, como aconteceu aquela tragédia. Tanto que a família acaba se mudando até pra casa da mãe do Josh, né? Sim. Que é a Lorraine. E a partir daí você vai ter um aprofundamento no passado do Josh e, obviamente, um aprofundamento no principal demônio, a principal entidade assombração, né, dele. Que tomou o Josh no primeiro filme e um pouco da história dela, né? Então, o segundo filme vai mergulhar mais nessa parte da Mulher de Preto, da família do Josh, ainda com os ajudantes da Elise. Eu acho legal que o Specs e o Tucker, que são os ajudantes da Elise do primeiro filme, eles continuam inseridos ali de alguma forma, né? Uhum. E a ajuda do Carl também, né? Que é o outro médium que ajuda. Né? Esse é um personagem que eu não gosto, mas, bem, vamos conversar. O que você acha do segundo filme? Eu acho um bom filme também, cara. Se for pra pensar assim, eu não achei ele tão bom quanto o primeiro, mas eu achei ele também um filme muito bom, cara. Eu acho que a história, ela conclui de uma maneira muito legal, sabe? Não conclui, né? Ela tem um encaminhamento de uma maneira muito boa. Por mostrar quem é a Mulher de Preto, qual é a ideia daquela personagem, ou daquele personagem no caso, né? E toda aquela ação, daquele ser que realmente é assustador. Uma coisa que eu acho muito boa é a atuação do Patrick Wilson, porque ele tá como ele tem que agir como o Josh e também como o cara que tá sendo possuído pelo aquele novo ser. E eu acho interessante o encaminhamento da história, sabe? Esse desespero que acaba tendo pra tentar salvar agora eles não vão mais tentar salvar o filho, né? Agora é o oposto, né? O filho vai tentar no final salvar o pai, né? Eu acho legal a ideia de revelar mais do personagem do Josh, que ficou realmente... No primeiro filme você entende que ele tem essa capacidade lá da projeção astral tal, quando ele era criança, e vê no segundo filme que realmente a conclusão de onde veio isso, por quê, eu acho interessante. Eu gosto também do segundo filme. Como ele não tem mais aquele ar de novidade, principalmente quando você assiste na sequência, você vê que é uma continuação direta da história, eu acho que realmente ele perde um pouco da força daquela questão de expandir mais o mundo. Ele foca muito mais ali no caminho de salvação do Josh, né? Sim. Mas assim, se você pensar nos pontos principais do primeiro filme ali, a atmosfera, os sustos, isso continua muito legal. Os sustos são legais, as figuras demoníacas
demoníacas das entidades são legais. A mãe da Mulher de Preto, né? Que a gente conhece o passado, vê toda a origem ali da criação. É engraçado que os atores, eles foram bem guardados de ver a atriz fantasiada como a entidade. Então, basicamente, o James Wan só deixava eles verem na hora que eles estavam pra gravar a cena, porque queria que as reações fossem bem próximas de um susto real, né? De alguma coisa. Isso é legal, cara. Uma coisa que eu acho muito legal desse filme é a volta que ele faz pro primeiro. Isso é muito legal. Cara, isso é batidaço. É batidaço, mas essa cena é muito boa, mas cara. Funciona, cara. Porque essas cenas, elas sempre são legais quando eles conseguem fazer de uma maneira bem feita, assim, que encaixe. Sim. E tudo isso, ele só colabora com a ideia do ciclo e da história ali sendo fechada, né? Com certeza, cara. Ele trabalha muito a força daquela ideia no mundo, né? De que no Entre Mundos lá, que a Elise fala, quem tá vivo tem mais força, né? Então, tipo, o cara não pode deixar se abater e, tipo, também tem a ajuda da Elise do outro lado, eu acho legal. Exatamente. Isso eu acho legal também. E é legal, isso que você falou é um ponto importante, que a conclusão é legal, né? Porque o Insidious 2, né? O Sobrenatural 2, ele é a conclusão do primeiro filme e é uma conclusão de uma história. E é uma conclusão que é diferente do primeiro filme, é uma conclusão feliz. Exatamente. É uma conclusão agora que, agora sim, eles tiveram um final feliz. Então ele só reforça aquele aspecto de que a história foi pensada para os dois filmes e que ela teve uma continuidade muito interessante, porque continua com uma boa produção, continua com bons sustos. A história, eu não acho a história ruim, eu acho que, assim, as ideias são boas. Talvez o filme como um todo, ele não seja tão atrativo quanto o primeiro filme. O primeiro filme te deixa mais tenso, mais grudado, assim. Você tem mais curiosidade de saber o que tá acontecendo. Nesse, como você já sabe boa parte das coisas, você tá ali pra ver as resoluções daqueles problemas. Sim. Então você não tá sendo surpreendido com um mundo novo, com personagens, com coisas ali. Tudo que tá ali você já conhece. Você tem a introdução do Cal, que acho que é um personagem que, assim... O meu ponto é que o Cal é um personagem que não cheira nem fede, não fede, sabe? Não cheira nem fede. Tá ali, tal... Tem a sua importância, mas ele não tem... jogar os dados dele, cara. Mas não é tão empático. Essa parte dos dados eu fico meio... tá bom, legal, né? Mas não é um personagem tão interessante quanto a Elise, entendeu? Porque ele tá muito ali pra quebrar um galho, porque a Elise já não tá mais entre os vivos, então você precisa de alguém que tenha essa mediunidade ali entre os vivos, né? Mas apesar que depois, pelo resto da franquia, pelo fato dele não ser esquecido, eu acho muito importante, tá ligado? Então, essa franquia faz isso. Ela não esquece os personagens. Pelo menos os personagens principais. Seja no plano nosso, né, dos vivos, quanto no plano astral, ou que nem nesse segundo plano, nesse outro plano, que nem a série estabelece como o mundo, né, da sua construção. A série de filmes, tá? Não a série sobrenatural. E, cara, eu gosto do segundo filme. Eu acho assim, um filme que ele é muito correto, assim, ele funciona bem. Tanto que é difícil pensar em continuidades para a franquia, né? Uhum. E eu acho muito bom que aí a gente chega no terceiro filme, né? Que foi chamado aqui de Sobrenatural A Origem, né? Sim, que não tem origem no título original. Então, o que é muito engraçado, porque aqui aqui na transposição brasileira aqui, eles declararam, a Elise é a protagonista, tá? Da franquia. Porque é a origem dela, né? Das atividades dela, né, cara? No título original, Insidious Chapter 3, né? Capítulo 3, né? Então, o filme sai em 2015. E aqui a gente tem uma mudança considerável, né? O James Wan é só produtor do filme. Quem dirige e roteiriza, quem é escritor do filme, é o Leigh Whannell. Então, assim... O Leigh Whannell é o Specs, né? Então, e ele é o cara que... Bem, a franquia é dele, né? O cara que escreveu os 3 filmes até aqui. Então, ele apareceu em todos os filmes também. Então, e ele é um cara que, tem conhecimento do que ele queria contar, da história que ele ia contar. O James Wan tava ocupado demais dessa vez, fazendo um clássico do cinema que é Velozes e Furiosos 7. Bem, ele tava lá, né? O filme tem um orçamento maior, né? Então, quanto mais sucesso os filmes vão fazendo, mais orçamento eles vão tendo. Ele tem um orçamento de 10 milhões de dólares. Ele faturou um pouco menos que o segundo. Ele faturou 112 milhões de dólares, mas ainda foi um faturamento, assim, muito grande, né? Muito grande. E continua sendo um sucesso, né? E o filme
como o título nacional aqui já entregou, ele vai contar um pouco antes dos acontecimentos dos Josh, né? Da família Lambert, né? Cerca de 3 anos antes do que aconteceu com eles, né? E a gente parte do conhecimento de uma jovem chamada Quinn, que vai em encontro da Elise, porque ela é atormentada com Não, na verdade ela tenta entrar em contato com a mãe, né? Ela é atormentada porque a mãe faleceu e ela queria entrar em contato com a mãe. E a Elise fala que não é bem assim, tenta ajudar no primeiro momento, só que essa ajuda acaba sendo uma ajuda que mais atrapalhou do que ajudou, e a Queen acaba tendo problemas maiores, acaba tendo contatos com forças malignas que estão ali perto dela, e a história começa a se desenrolar a partir daí. O que você acha desse Sobrenatural, A Origem? Eu acho um bom filme também. Eu não acho ruim, não, cara. Também. Eu acho legal. Eu acho que ele tem umas coisas que funcionam, assim, pra contar a origem da Elise, a origem dos assistentes dela, sabe? Eu acho que funciona. Pra mostrar, ampliar também um pouquinho do mundo. Eu acho o design da assombração principal muito foda. Ah, é legal mesmo. Eu gosto... Não, mas tem umas coisas que são meio fodas. Tipo, esse é a disparada menina que mais sofre. Nossa, essa se fode o filme inteiro, né? Ela se fode o filme inteiro, velho. E uma coisa que eu particularmente não gosto eu não sei porquê, tá ligado? Não deixa claro. Por que ela tá se fudendo tanto, velho? É tipo... Infelizmente, porra, que pena, deu cagada pra você. Não é que ela abriu um caminho ou fez alguma coisa. Pelo menos não fica claro, sabe? Parece que ela realmente tá sofrendo essa assombração, sabe? Parece que é a assombração que escolheu ela, né? Então, aí não fica claro se é da casa, porque eles mencionam às vezes o apartamento lá que tá vazio, né? Mas não fica claro se é daquilo. Esses pontos não ficam 100% claros mesmo, mas... Por isso que eu fico com pena da menina do filme, sabe? Porque ela, ela só se pode, velho. Eu não sei se a Elise acabou ajudando essa maldição se aproximar dela de alguma maneira, porque tentou fazer algum contato. Mas o que acontece é isso, ela acaba sendo amaldiçoada de alguma forma, né? Essa maldição, essa entidade começa a perseguir ela, escolheu ela de alguma forma, né? E a Elise se sente... No primeiro momento ela se afasta, depois ela se sente não pode negar ajuda, né? Se sente no direito, se sente obrigada ali a ajudar aquela pessoa, porque ela sabe como é essa necessidade, né? E a questão a origem do título, que é uma origem que é a origem desse grupo de Elise e os seus 2 colegas ali, que são o Tucker e o Specs, né? Que não são protagonistas dos primeiros filmes, mas o filme trouxe essa reunião primária deles, né? O Tucker e o Specs são literalmente uns caras que gravam vídeos no YouTube falando de maldições, mas eles são uma bela de uma fraude, né? Eles não veem assombração nenhuma, não veem entidades, não veem plano diferente do plano terreno, eles não veem nada. E quando eles têm esse contato com a Elise, acaba se criando essa equipe inusitada, né? Mas eu acho que assim, é um filme interessante, é um filme que eu não acho ruim também. Ele tem um pouco de Deus Ex Machina pra resolver alguns problemas, tem. Ele tem uma parada que começa aqui, que é... Pô, eu acho que tem um pouco também, a gente fala disso no na franquia Invocação do Mal também, que é como a Lorraine tem esse power-up de poderes. A Elise é a mesma coisa, ela tem um power-up de poderes, e os poderes dela, a necessidade que ela tem de vencer ou de expulsar algumas entidades, acontecem nos momentos que ela precisa. E esse filme começa a ter isso, mas é muito mais exacerbado depois que a gente vai conversar dos outros filmes. Mas assim, eu acho que funciona, eu acho que tem bons sustos, tem um monstro interessante, tem uma história minimamente lógica, eu acho a criação da equipe legal, eu acho legal, é divertido, é bonito, é uma relação legal, que você compra ali a relação da dupla com a Elise, tá ligado? Você fala, pô, isso é legal, é legal, eu veria outros filmes de outros eventos que eles participaram, né? Outros casos, com certeza. Então eu acho que tudo isso cria um aspecto interessante ali pro filme. Cara, tem só pra não passar despercebido, tem um susto nesse filme que... O da janela? O da janela, ele é muito foda. Ele é muito que eu mais tomei, velho.
O susto da janela é foda, só isso que eu tenho a dizer. Tem um susto na janela que é foda. E esse vale a pena. Esse é um dos mais legais da franquia. Isso é foda, cara. Bem, continuando, a franquia, aliás, continua, né? Em 2018 a gente tem mais um filme. E é interessante ver que esse filme de... Bem, eu acho que eles pensaram, vamos fazer esse filme 2015 sem sem a família Lambert, né? Sem o Patrick Wilson, sem a Rose Byrne. Vamos ver se vai funcionar, né? Funcionou. Tanto funcionou que eles fizeram mais um filme. Em 2018 eles lançaram Sobrenatural, A Última Chave, que esse realmente no título original é Insidious, The Last Key. Então é igual o título original, né? Só que é traduzido. Eu vou ser sincero, eu não entendi o porquê. Tipo, eu não entendi no filme qual é essa relação de última chave. Não existe essa relação. Existe a relação da chave por causa do monstro, mas a última não faz sentido nenhum. Pelo menos eu não entendi. E aqui a gente tem o roteiro do Leigh Whannell, mas ele não dirige o filme. Quem dirige o filme é o Adam Hoptel, que é um cara que ele tinha dirigido antes desse filme um filme chamado A Possessão de Deborah Logan, e que eu não conheço, mas fica aí a dica. E ele dirigiu aqueles Escape Room, tanto um quanto dois, que sim, eu acho que deve ser um filme qualquer nota. Eu nunca assisti, mas o trailer já me entrega isso. Eu vi o 2 e é um filme qualquer nota mesmo. Só que esse filme, fez muito sucesso. É um filme bom, assim, bom de bilheteria. Orçamento de 10 milhões de dólares, faturou 167 milhões. Então, valeu super a pena pro estúdio lançar esse filme, né? E ele é um filme que, agora sim, ele vai se aprofundar ainda mais no passado da Elise. Esse poderia ser a origem de Elise, né? Esse tem mais cara de origem, né? Ali, inicialmente, foi uma origem muito simples, que é a equipe que a Elise formou, né? A relação dela com o Tucker e com o Specs. Aqui não, aqui a gente tem a origem da Elise mesmo. A gente vê a origem dos poderes dela, né? Da paranormalidade dela, né? Da sensibilidade dela ao plano astral ali, a se conectar com as entidades, com os demônios, com os mortos. E a gente vê tanto a infância dela no Novo México até ela receber um pedido de ajuda de um personagem, né, o Ted Garza, que é vivido pelo Kirk Azevedo, que eu não consigo ver esse cara como vilão, porque ele é o cara mais nice guy do mundo no Fringe. Eu gosto muito dele. Sim. No Fringe. Só que aquele é um cara que pede essa ajuda, ele tá com os problemas na casa dele, a casa dele é meio mal assombrada. Aí eu acho que o roteiro dá uma forçada do cara, porque tem essa coincidência de que o cara mora na mesma casa que a Elise morou na infância. Mas essa é a ideia do filme, né? Porque, tipo, essa é a ideia. O cara é assombrado, o cara, tipo, é possuído pela mesma coisa que possuiu o pai dela, né? Exatamente. Eles dão essa volta, assim, é legal. Tinha que partir de algum lugar, né? Então eles criaram essa porra. Porque você consegue conectar tanto a infância dela e mostrar isso e relacionar diretamente com os eventos que o filme vai tendo, né? Então a Elise vai até esse lugar, junto, obviamente, do Tucker e do Specs, pra resolver esse problema. O que você acha de A Última Chave? Cara, esse foi o que eu assisti prestando menos atenção, cara. Sabe? Tipo, não me pegou muito. Sim. Eu acho que, beleza, no começo é interessante e tal, eles chegam lá pra investigar o caso, aí você percebe que o cara tá meio esquisito, né, tipo, e acabam descobrindo lá que... E eu acho, essa é uma das coisas que eu acho legais do filme, que é essa questão do cara, tipo, tá prendendo uma pessoa e, tipo, ela fala, cara, isso daqui não é um fantasma, isso daqui é uma pessoa, velho. Porra é essa, tá ligado? Sim. Meio que eles encontrando o fantasma, que na verdade não é fantasma, é meio tipo o Homem nas Trevas. Eu lembrei desse filme na hora que eu tava assistindo. Eu falei assim, nossa, encontraram aleatoriamente uma pessoa no porão. Sim, e depois, quando a Elise começa a pensar na vida dela, sabe, quando ela era mais nova e que, tipo, ela encontrou também uma pessoa que ela achou que era um espírito por causa dos poderes dela, né? E ela fica pensando, caramba, não era uma pessoa também, cara, isso é meio foda. Eu acho interessante essa parte da construção da história do pai dela, tal, que... Aí você fica meio na dúvida se o pai dela era filha da puta sempre, tipo, ou tinha alguma coisa disso, ou só tava possuído, né? Eu acho que ele era um merda, mas ele era problemático, era um cara pós-guerra, então, né? Estresse pós-traumático, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que ele nem sempre esteve possuído, mas a partir do momento ali importante, ele começou a ter essa possessão, e aí? Tem um meio do filme que eu não me lembro dele, sabe? É uma parte que ela tá investigando, ela acha umas coisas, uns baús, tá ligado? Então, é a parte que eu acho que funciona do filme, assim. Quando você tem o plot de você entender que o personagem que chamou, ele é um bandido, ele é um cara que tem problema, que tá sendo possuído, tá mantendo uma pessoa em cárcere ali, relacionar com o passado da Elise, com do pai dela, acho que essa parte funciona. O que eu não gosto muito desse filme, primeiro eu acho que ele
não é tão bom de sustos, assim, interessantes quanto os outros, então ele é bem esquecível, não tem nenhum aqui que eu destaco e falo assim, pô, esse susto é legal. Não é tão legal. O design do assim. monstro é tão legal. É, tipo assim, a ideia das chaves, ela é meio inútil, sabe? Tipo, não faz muito sentido. Aí você tem uma coisa que podia ser mais legal, que é a relação dos irmãos, então beleza, você sabe que eles tinham um irmão, e você tem esse reencontro, mas aí você tem a introdução daquelas duas sobrinhas que não serve pra bosta nenhuma. Que é bizarro, porque, tipo, elas são inseridas no começo do filme, depois elas ficam um bom tempo sem aparecer, aí elas voltam lá naquela parte, né? Numa parte lá... Elas estão na parte final do filme, elas estão, pra resolver o problema, né? E uma delas, curiosamente, tem o poder também de mediunidade, né? Então, aí aleatoriamente, óbvio, né? Que uma vai ter o poder de mediunidade, uma vai poder atravessar, e tem um Deus Ex Machina fudido pra resolver esse problema, o problema final do filme. Então, você vê que ele é um roteiro um pouco mais preguiçoso, sabe? Pra resolver problemas. Eles tinham essa ideia de... Acho que explorar o passado da Elise foi uma ideia legal. Tem os pontos interessantes ali. Tem umas coisas legais ali. Mas eu acho que a ponte pra você continuar contando a história dela e, obviamente, a resolução do problema e o monstro a entidade que eles trouxeram pra esse filme não é tão interessante. Então, sou um pouco forçado. Eles não sabiam muito bem como guiar. Tanto que tem essa parte também dos sustos, que não é tão legal quanto os outros filmes, mas assim, visualmente ainda tem ideias interessantes e tal. É que por exemplo, eu falei das sobrinhas, que elas são inúteis, mas as atrizes são muito ruins também, assim. É uma coisa assim, muito, muito fora da curva, assim. Que não vende tão bem a ideia dos outros filmes, né? Mas assim, eu não acho aqui que é um filme... Assim, se você tá assistindo a franquia, pô, vai assiste, que não vai ser um filme que você vai falar, putz, que é uma bosta. Não vai te ofender, velho. Não vai. Ele passa bem. Que a gente comentou, a Chorona, por exemplo, do Invocaverso, que é horroroso. Esse aí você pode não assistir, tá ligado? Você pode não assistir, você tem essa opção, e é uma opção muito acertada, na verdade, se você a fizer, porque... Mas esse não vai te ofender, não, cara. Não, esse passa bem. Tem alguns momentos mais importantes, tem alguns problemas, assim, realmente, na parte de roteiro, mas, assim, assistindo a franquia, ele é um filme que acrescenta pra franquia, porque eu acho que ele acrescenta o escopo de flashback de passado da Elise, pô, funciona, porque a Lin Shaye, ela tá muito bem nesse filme, é muito legal ver, porque tem uma parte mais emocional, relação com a família, relembrar o passado, então você tem essa parte que que funciona bem, sabe? Então, acho que pra finalizar, né, finalizar por enquanto, né, a franquia principal, então daqui a pouco eu comento sobre isso. Em 2023, né, ano que estamos, saiu o quinto filme da franquia, né, saiu Sobrenatural, A Porta Vermelha, ou The Red Door, no título original. Então aqui tem mais uma tradução ao pé da letra, né, então a gente não tem nenhuma mudança, mas uma mudança que a gente tem muito grande é que Lee Whannell não volta pro roteiro desse filme, né? Ele não roteiriza esse filme. Ele não aparece no filme também, né? Ele não aparece, talvez ele seja produtor, alguma coisa assim, mas quem escreve o filme é um cara chamado Scott Teems. E assim, você conhecendo os filmes que esse colega escreveu, eu entendo um pouco o que aconteceu aqui no Sobrenatural, A Porta Vermelha. Talvez isso tenha adiantado um pouco o pensamento. Ele recentemente escreveu um filme que a gente comentou aqui também no podcast. Não é uma franquia, mas é uma trilogia, que foi a trilogia recente do Halloween. Ele escreveu Halloween Kills. Que apesar de ter alguns pontos ali que a gente gostou, a maioria dos pontos são detestáveis e o roteiro é uma das piores coisas do filme. Sim. Literalmente. E recentemente ele escreveu um filme também, que é o Firestarter, que é um filme baseado A Incendiária, né? A Incendiária do Stephen King, que foi um filme que foi massacrado, né? Foi escolhido em muitas listas como um dos piores filmes do ano, né? Então, o Scott Teems é o responsável pelo roteiro desse filme e a direção é do Patrick Wilson. Sim, é aleatório. Quando eu vi o filme, eu não sabia que ele tinha dirigido. Eu descobri depois. Quando eu vi no crédito inicial, né? Que é uma coisa que a gente não comentou. Os créditos são muito bons, cara. Ah, sim, são sempre legais. Os créditos iniciais, cara. Eles dão uma cara, tipo, dos anos 2000, meio pro filme, tá ligado? E os finais também, normalmente. Mas aí quando eu vi Patrick Wilson como diretor, eu fiquei, caramba, não esperava, sabe? Pois é mais um caso daquele
um ator que tem um papel de protagonista e acaba dirigindo como seu primeiro filme alguma coisa que ele tem conhecimento, gosta do personagem, né? Porque aqui ele vai voltar como Josh, vai voltar a história da família original do primeiro filme. A gente pode citar, sei lá, o Michael B. Jordan fez isso com Creed, o próprio Stallone, eu acho que fez isso lá com o Rock. Sempre tem esses casinhos ali dos atores que se arriscam na direção, principalmente em universos que eles são familiarizados. E o filme se passa 10 anos depois dos 2 primeiros filmes, né? Do que aconteceu nos 2 primeiros filmes. E o Josh, agora ele tá separado da Renee. É isso, Renee? Renee. Mas a gente tem o Patrick Wilson voltando, então a Rose Byrne também aparece. E você tem o filho deles, o Dalton. Isso é muito legal, que são todos os atores são os mesmos. E o Dalton, que é o T. Simpkins, que é o filho do casal ali, o que tava em coma, o que tava amaldiçoado, que tinha habilidade no primeiro filme, ele tá gigante, né? O moleque tá gigante, ele tá indo pra universidade e o pai vai ter essa conexão com o filho. Uma coisa que também é legal, até esqueci de comentar no primeiro filme, é que antes do próprio Sobrenatural, o T. Simpkins, que é o Dalton, e o Patrick Wilson fizeram um filme juntos. É um filme chamado Pecado Íntimo, de 2006. E o Patrick Wilson, ele é pai também do mesmo ator, tá ligado? Mas o moleque é menorzinho ainda, né? Então, o filme tem um orçamento de 16 milhões de dólares e é o filme de maior bilheteria da franquia. Um filme que faturou 189 milhões de dólares. Ele quase fez mais dinheiro que as Marvels, esse filme, viu? Nossa, pode crer. Então, cara, eu acho que até quando eles apostam baixo, eles ainda conseguem lucrar. Então, o filme foi muito bem de bilheteria. Com certeza, a Blumhouse tá muito feliz com o resultado. E eu quero saber de você, Everton. O que você achou dessa nova empreitada e esse capítulo, entre aspas, final, ou pelo menos até aqui, de Sobrenatural? Eu não acho o filme de todo ruim. Eu consegui ver ele numa boa. O que eu não gosto é que ele não me responde nada, né? Eu discordo. Isso me deixou indignado, velho. Porque desde o primeiro filme tem esse negócio da porta vermelha, né? E foda-se, tipo, eles não falam o que não explicam de onde veio o demônio ou porque ele tá perseguindo eles, não falam nada, sabe? É meio que mais uma coisa sobrenatural que aconteceu com aqueles caras, né? Isso eu fiquei tipo, caralho, que ruim, cara. Porque eu fiquei esperando que eles me dessem algumas respostas, pelo menos, mas não acontece nada, velho. Cara, sim, eu vou te falar, esse filme, pra mim, de longe, é o pior da franquia. Porque, assim, por mais que, tecnicamente, sei lá, ele não me incomodou, eu acho legal a direção ali, algumas construções de cena, alguns momentos de susto ali que funcionam, mas de longe ele é o filme da franquia que nada acrescenta pra franquia, no que eu digo de tanto pros personagens quanto pro universo, né, que tá sendo criado. Então você tem um universo ali com os filmes apresentando entidades, apresentando problemas ali, apresentando construção, apresentando flashback e o passado de alguns personagens, alguns problemas. Esse filme não acrescenta nada. Tipo, os personagens, eles aparecem depois de um tempo, eles são os mesmos, eles não mudaram muito. A diferença é que o Dalton, que é o Tim Simpkins, ele cresceu muito e ele virou um dos piores atores que eu já vi na minha vida. Porque esse moleque é horrível. Eu fiquei indignado com a parte da história mesmo, que é aquela ideia que no final do segundo filme eles fazem aquele negócio pra eles esquecerem, né, os eventos. Sim. Eles ficam falando, pô, eu sofri, às vezes eu me esqueci de algumas coisas. Eles têm essa ideia no filme, né, de ficarem falando tanto o Josh como o Dalton, né. E tipo, o Dalton quebra esse negócio dessa trava que teve na cabeça dele na aula aleatória, sabe? Tipo, ele só se concentrou um pouco mais, ele só relaxou um pouco mais e ele quebrou isso daí. Eu fiquei tipo, caramba, velho, que merda de trava é essa, velho? Sim. E, cara, eu acho que o filme falta alguma coisa, porque o filme vai tentar lidar um pouco com a relação de pai e filho, que é estremecida, mas eles não sabem o passado que ligava eles fortemente. Vai tentar um pouco lidar com isso, só que eu acho que não é tão interessante assim. Eu acho que o filme ele tem umas coisas. O Dalton é um personagem que eu não gosto, não só porque eu achei o ator assim meio fraco, mas a própria história dele, dessa coisa que você comentou, isso que é importante da trava, daquela coisinha que aparentemente acha aquele romance muito forçado que eles colocam no filme pra ele. Ele quando consegue a habilidade quando ele percebe que ele consegue se movimentar em outro plano, a primeira coisa que ele vai é no quarto da menina, tipo, eu falei, mano, que cena é essa, velho? O que tá acontecendo? Então, tipo, eu achei escolhas ruins
pro contar da história mesmo. Então, quando você chega no final do filme, eu fiquei com a sensação, mano, esse filme não serviu pra nada, velho. Esse filme só serviu pra continuar, fazer um pouco mais de grana. Esse é literalmente o filme que foi feito pra fazer um pouco de grana, porque ele não tem muita relevância pra construção dos personagens, dos Lambert, e não tem também pra construção do mundo ali. Eles não vão pra um lugar diferente, eles não vão pra um lugar novo, eles não têm uma ameaça, pelo menos aparentemente, uma entidade que seja tão... Não, é a mesma, né? O demônio da cara vermelha, né? Então, exatamente, é a mesma que já apareceu, não tem uma coisa diferente, e não explica assim, por nenhuma que tentativa. essa porra tá tão ligada, tá ligado? Ou que merda é a Porta Vermelha, velho? Então, eu acho que esse filme é disparadamente o pior, assim, da franquia, assim. Eu acho que ele tem esse grande problema de não acrescentar muita coisa. Quando você chega no filme, você já fala assim, pô, mas esse filme literalmente é esquecível. Esse é o significado do filme esquecível, né? Ele é bem porque quando o filme é esquecível, dentro de uma franquia ainda, quer dizer que ele não acrescentou nada àquela franquia que ele já tinha criado. Então, pô, isso é um problema muito grande pra mim. Eu só acho que ele tem uma cena que eu acho muito legal, que é a da ressonância, né? Essa cena é muito legal. É porque eu acho meio assustadora, tá ligado? Na verdade, as cenas do Josh, do Patrick Wilson, são muito melhores que todas as cenas do que acontece na universidade ali. Sim. Com o garoto, né? As do garoto não são nem legais. Tá, acontece aquilo e tal, mas não é tão legal. As do Josh são mais legais mesmo. Tanto que aí tem uma coisa da construção que eles tentaram colocar do pai do Josh, dele entender o passado do pai, ver que o pai já aquela tinha cena as que ele mesmas tá, visões que ele. Que ele tá fazendo o negócio das memorização. Sim. Que quebra o vidro, legal. Aí depois ele descobre do pai dele o que aconteceu, que o pai dele tentou acabar com essa maldição, né? Que ele entendia, né? Eu acho que funciona bem essa parte da história do Josh, eu acho que funciona, cara. Sim, essa parte é legal, mas sabe quando você tem que forçar pra lembrar que existe essa parte da história? Sim. Exatamente, não é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não é, porque, termina de assistir. Obviamente, assim, o filme se constrói pra isso não ser o principal do filme. O principal do filme, eu entendo que é parte do Dalton, porque é o que ele lida com o demônio, com a entidade que a gente já conhece, vai ter a ligação do pai e do filho, é meio que uma passagem de bastão, né? Talvez ele fosse a cara da franquia, ou então fosse continuar a história, né? Relembrando essa habilidade e essa paranormalidade que eles têm. Só que a parte do Josh, sim, tem esses detalhes de construção de passado que são legais. Obviamente, o pai ter habilidades, ou o pai ter a mesma sensibilidade que ele tem, pô, lógico que alguém na família, né, a partir do momento que a gente sabe que a mãe já escondia que era o pai, o que acontecia, a gente sabia que tinha alguma relação que é apresentada nesse filme. E tem essas partes que são interessantes do Josh, de susto, de quebra e relembrar, né, da lembrança do que aconteceu, né? Então, pro Josh funciona muito melhor que pro Dalton. Pro Dalton, realmente, não tem nada do Dalton que eu gosto desse filme, assim. Eu acho que nem o ator, nem o que escolheram pra ele, nem a jornada dele no filme, eu acho que não tem nada que eu consiga tirar muito, assim. E o problema é que eu chego no final do filme falando assim, pô, não tirei nada desse filme, assim. Óbvio, a gente lembrou aqui, forçou e lembrou das coisas do Josh, legal, mas se não me contasse isso, tá tudo bem também, né? Tipo, não fez muita diferença. Tanto que o filme, eu achei legal isso, que o filme não tenta ficar consertando o relacionamento dele, né? O relacionamento dele acabou mesmo, eles têm uma relação ali de amizade e de você tentar criar os filhos da melhor maneira, mas eles não tentam ficar forçando essa parte, pelo menos, né? Isso eu achei interessante. E o romance me irrita um pouco do Dalton com a outra menina lá. Acho um pouco forçado. Porque eu acho que a primeira cena, ela é muito construída pra ser amizade. Sim, muito construída pra ser... É muito amigo, tá ligado? Muito. Aí depois eles vão pra esse lado, aí eu acho que não funcionou. Não deu a química que eu esperava em tela. Então, cara, apesar de todo o sucesso, eu acho que de longe esse filme é o pior da franquia, né? O que tá confirmado agora, a gente não tem um Sobrenatural 6 confirmado, mas com o sucesso do filme pode ser que role. O que a gente tem é um spin-off, que não sei muito bem como vai funcionar. Na verdade, o spin-off ele pode funcionar naquela coisa de contar alguma outra história de outras pessoas que têm essa acessibilidade de atravessar esses planos, né? Pro entremundo lá. Então a gente tem o Kumail Nanjiani, que é um ator, bem, tá aí, conhecido, né? Silicon Valley, Eternos, Doentes de Amor. Ele tá sempre fazendo filme de comédia, mas ele também tá
indo ali de vez em quando pros dramas e outras coisas ali. E a Mandy Moore é a atriz que vai protagonizar com ele esse filme, que não tem previsão de estreia ainda, mas a gente sabe que vai acontecer em algum momento. E eu tenho certeza que essa franquia não será uma franquia abandonada, muito pelo sucesso que ela faz, né? Que são filmes relativamente baratos que dão dinheiro. Então, esse é o pulo do gato, principalmente para essas franquias de terror longevas, né? Com certeza, cara. É aquilo. Queira ou não, ele tem um universo que funciona. Que eu acho que é interessante. Tem como contar boas histórias, né? Mesmo saindo daqueles personagens, né? Ah, eu acho que sim, com certeza. E, bem, foi um episódio de franquia mais curto, mas eu acho que é porque são filmes assim que, pô, eles são muito. Eles têm um universo muito próprio e eu acho que é uma franquia interessante dentro do terror, assim. Não é a melhor franquia do mundo, tá muito longe disso, mas, porra, é divertido. Eu assisti todos os filmes com a minha esposa aqui, pô, e todos passaram muito bem. Sim. A gente se divertiu, a gente assistiu, tomou susto e tal, entendeu a história, ficou curioso em muitos momentos. Então, esses tipos de franquia, tanto o Invocaverso, que a gente comentou mais recentemente, quanto o Sobrenatural, elas são parecidas de certa forma, mas todas têm a sua identidade e personalidade própria, né? Então, eu acho que é por isso também que atrai tanta gente, né? Que você atrai um público, né? Essa conexão que você acaba fazendo com personagens, com a ideia da história e tudo mais. E outras, são filmes também palatáveis, né? São mais fáceis. Não existe que você fique quebrando a cabeça ali pra saber o que aconteceu, o significado de não sei o que lá. E tá tudo bem, né? Parece ele parece uma... É que nem eu falei, às vezes ele tem um tom cartunesco, né? Sim, eu acho isso muito interessante, na verdade. É tipo, muito do legal. bem e do mal. É bem, porra, preto e branco, sabe? Sim, com certeza. E bem, é isso, né? Falamos aqui da franquia Sobrenatural. Ouvinte, comem. Eu não vou perder o nosso filme favorito, porque o meu é o primeiro e o seu eu acredito que deve ser também, né? Porque, pelo que a gente comentou... certamente, cara. Deu pra gente sacar, né? Então, eu quero que o ouvinte comente com a gente qual é o seu filme favorito da franquia Sobrenatural. E vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar alguma coisa que a gente viu, que a gente assistiu, que a gente leu, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós? Cara, eu vou comentar uma graphic novel que eu tenho há 1000 anos e eu nunca tinha parado pra ler. Eu fui começar a ler recentemente e é muito foda. Que é a graphic novel que é Justiça, da DC Comics. Nossa, você nunca tinha lido Justiça? Não. Nem eu. O argumento, o roteiro do Jim Krueger e a arte e roteiro do Alex Ross, né? E, cara, ela é muito boa. Em todos os sentidos, né? Eu acho a história muito boa. A história, ela é muito interessante, que ela conta a história que os vilões, eles têm um sonho em que a Liga da Justiça não consegue salvar as pessoas no fim do mundo, né? Então eles criam meio que um plano pra acabar com a Liga da Justiça e eles meio que serem os salvadores do mundo, né? E, cara, funciona muito bem a história e a arte do Alex Ross é um negócio surreal, sabe? Então tem umas partes que você fica, caramba, que você fica perdido na página, você fica 2 horas, eu nem não terminei ainda de ler porque eu fico admirando, sabe? Então realmente é uma graphic novel que eu acho muito fantástica, né? Muito bem, bom que eu pego emprestado depois e eu leio também. O que eu vou comentar é uma série que eu comecei a ver recentemente, é bom que eu posso indicar aqui, quem quiser, tiver curiosidade, pode ir atrás. É uma série chamada Book. Você ouviu falar dessa série? Não. É uma série que tá saindo na HBO Max, é uma série original, né, do HBO Max, que é a nova série do Chuck Lorre. O Chuck Lorre é um cara muito conhecido da indústria, é o showrunner nada mais nada menos do que Two and a Half Men, né, 2 Homens e Meio, e de The Big Bang Theory. Então é o cara basicamente um dos caras que mais faz dinheiro na indústria ali de séries, né? Então essa nova série dele, Book, que conta a história de um cara chamado Danny, e o Danny, ele é um cara que organiza apostas ilegais. Então ele tem lá, ele como se tivesse um site de apostas, mas ele trabalha num lugar que não é legalizado essas apostas, e ele vai controlando as apostas. Então, tem o Danny e tem o seu companheiro, que é o Ray, que é um ex-jogador de futebol americano lá,
que é meio que o segurança, o faz tudo dele, e eles começam a ir atrás de pessoas que estão devendo pra eles, a relação com a família, a relação com colegas de trabalho. E a série, assim, cara, eu achei engraçada, eu achei tipo, são episódios curtos, né? Uma série de comédia, então ali tem seus 20 minutos, mas assim, achei engraçado, achei os personagens engraçados, achei a interação deles muito da hora. Até o momento eu vi só 2 episódios, que é o que tinha no HBO Max, mas provavelmente quando sair esse podcast já terão 3 episódios. Então a série tá saindo, vão ter 8 episódios nessa primeira temporada. E, bem, no primeiro episódio já tem a participação do Charlie Sheen, né? Então, Chuck Lorre e Charlie Sheen, que basicamente se desentenderam seriamente, né? Tanto que o Charlie Sheen saiu do Two and a Half Men naquela época, né? Teve todo aquele burburinho. Gravaram juntos de novo, voltaram a reatar o seu laço de trabalho. E, cara, os episódios que eu assisti eu gostei muito. Então, fica uma indicação também pra galera, se quiser assistir, pegar, que ainda tá saindo semanalmente lá no HBO Max, tá no comecinho da série, então eu acho bem legal de acompanhar. Vai lá assistir, chama Book, certo? Certo. Muito bem, é isso, né, Everton? Chegamos ao fim desse episódio, ouvinte. Obrigado por escutar mais episódios. Se você quer conversar, comentar alguma coisa sobre a franquia Sobrenatural ou sobre qualquer outra coisa, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso, tá no Twitter como Sofaverso. Nós temos um grupo de ouvintes no Telegram. Entra pelo link de convite aqui no post do episódio. Vamos conversar sobre filmes, séries, animes e as novidades da cultura pop. E claro, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Podcast Addict, no Cashbox, no Amazon Music, no Anchor, que é onde a gente hospeda os episódios. E se você não encontrar o podcast em algum lugar, manda uma mensagem pra gente que a gente vai disponibilizar por lá. No YouTube também a gente tá upando os episódios agora, então se você quiser escutar pelo YouTube também terão os episódios lá. Ainda não tá no mais recente, mas não vai demorar muito, né, velho? Não, estamos bem perto da missão. Bem perto disso, né? E é isso, né? Semana que vem teremos episódio novo? Não sei, talvez. Mas a gente tá se esforçando pra tentar entregar o máximo de episódios possível. Mas assim, eu garanto que terá mais um episódio esse ano. Isso eu posso fazer uma promessa. Essa promessa eu posso fazer. Então, temos a franquia Sobrenatural e teremos mais um episódio esse ano. Certo, Everton? Certo.